Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os hormônios e a longevidade. Afinal, quem não quer ter uma vida longa e com qualidade? Sobre este assunto a gente conversa com a ginecologista, doutora Fernanda Nassar. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bom, Roberta? Obrigada aí pelo convite. Vamos falar sobre hormônios e longevidade, isso aí. Todo mundo quer ter uma vida longa, feliz, saudável, né, doutora? Esse é o princípio. Esse é o princípio, mas existem algumas coisinhas aí que a gente precisa fazer para que a gente consiga atingir essa longevidade saudável, principalmente saudável, né? Porque hoje a gente percebe que muitos hábitos alimentares, a falta de atividade física do paciente acaba influenciando nisso também, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Agora, um dos pontos que influencia é a questão dos hormônios, então eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho mais esse universo. Para a gente começar falando um pouquinho em relação ao corpo da mulher, qual é a função dos hormônios e como eles podem afetar a vida da mulher? Na verdade, assim, os hormônios, Roberto, eles são os instrumentos, né, que vão fazer com que o nosso corpo tenha as suas funções. Então, como eu costumo fazer, dar exemplos, né? A gente tem aí o exemplo da testosterona, ele é um hormônio presente no homem ou na mulher, que se esse hormônio estiver em falta, em deficiência, a gente vai começar a perceber na paciente algumas alterações. Por exemplo, alterações voltadas à questão da libido, dificuldade de ganho de massa, concentração. A paciente, às vezes, ela fica com desânimo e isso vai acabar interferindo, inclusive, na vida pessoal da paciente também. Então, a gente tem hormônios para todos os tipos. Por exemplo, existe algum hormônio que seja responsável pelo bom humor? Sim, existe um hormônio responsável pelo bom humor. A gente também não pode colocar culpa, né, somente no hormônio, porque a gente sabe que existem as interações, né, familiares que podem estar interferindo nessa questão do bom humor também. Em relação ao humor, a gente tem ocitocina, dopamina, serotonina, que são hormônios que, se estiverem numa boa produção, eles vão estar fazendo com que essa paciente tenha aí uma boa qualidade de vida, um bom relacionamento com os familiares, com a vizinhança, com os amigos. Então, a gente tem também como dosar esses hormônios para poder ver o que está em falta e conseguir fazer a modulação. Então, antes da gente querer, de repente, matar um vizinho, é bom pedir para ele ir no médico, ver se está tudo bem com os hormônios dele. Uma das perguntas que a gente sempre faz na consulta é em relação à irritabilidade. Então, a paciente ela pode estar apresentando quadros de irritabilidade, quadros onde ela se estressa de uma maneira mais rápida, com os filhos, com o marido, com os vizinhos. Então, quando a gente faz a anamnese dessa paciente, é uma das perguntas que a gente faz. Como está o quadro de irritabilidade? Tem sempre? Não tem nunca? É ocasionalmente? E com esse sintoma, a gente vai tentar fazer o link daquele hormônio, né, que a gente imagina que esteja em falta ou até em excesso e possa estar causando esse sintoma. Agora, você falou de uma palavrinha chamada modulação hormonal. O que é isso, doutora? Modular significa dar à paciente aquilo que ela precisa. Então, diferente do que algumas pessoas chamam de reposição. A reposição ela é feita através de um hormônio análogo, sintético, que não é igual àquilo que a gente produz, não é igual àquele hormônio que a gente produz, e a modulação é feita com hormônios bioidênticos, ou seja, iguais, com a mesma conformação molecular que nós produzimos. E com isso a gente afasta aí os efeitos colaterais indesejados quando utilizados de forma adequada e com doses adequadas. Se a gente, mesmo trabalhando com os hormônios bioidênticos, se a gente acabar trabalhando com doses muito altas, a gente vai fazer esse hormônio bioidêntico se tornar tóxico ao paciente. Então, mesmo fazendo modulação hormonal, a gente precisa ter bastante cuidado. Agora, o risco que os dois oferecem são os mesmos, não? É totalmente diferente. Quando a gente fala em hormônio análogo, que é o hormônio sintético, aquele que é utilizado através da via oral, os efeitos colaterais e os efeitos a longo prazo, eles são maiores. Então, a paciente que usa uma terapia de reposição hormonal com hormônio oral, pelo fato desse hormônio ter passagem hepática, né, desse comprimido hormonal ter passagem hepática, a gente pode estar causando alguns problemas no organismo da paciente.
Diferente do hormônio bioidêntico, que a gente usa por via transdérmica, então a paciente passa na pele, ou através do implante hormonal também, a gente acaba afastando aí alguns efeitos colaterais ou alguns efeitos a longo prazo também. Agora, existe uma polêmica em torno da modulação hormonal e bioidêntica, né? Qual que é a posição do Conselho Federal de Medicina em relação a isso? O que acontece, assim, Roberta, que mesmo dentro da medicina, a gente tem aí algumas situações onde esses hormônios bioidênticos, eles acabam sendo usados de forma não correta. Doses mais elevadas, elas se tornam tóxicas ao organismo do paciente. Assim como a gente, se tomar água em excesso, a gente vai acabar prejudicando o organismo do paciente. Então, para o paciente que usa hormônio bioidêntico, ele tem que estar procurando um médico que saiba fazer essa modulação e que saiba fazer de forma correta para não ter problemas. Eu acho que esse é o maior questionamento hoje em dia, de estar usando doses que podem ser tóxicas ao organismo. Mesmo sendo um hormônio bioidêntico, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, existe idade para se fazer esse tipo de tratamento? Na verdade, assim, a gente sabe que a partir dos 30 anos o corpo ele começa a envelhecer. A gente, pelo fato de estar passando por esse envelhecimento, a produção hormonal ela se torna diminuída e a gente, a partir dos 30 anos, pode estar trabalhando com a modulação. Porque quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem aquela ideia da questão da menopausa, né? Uma mulher mais velha. Agora, a modulação hormonal não, ela pode ser feita então na fase adulta a partir de 30 anos. A partir do momento que a gente consegue identificar sintomas no paciente referentes à diminuição hormonal, a gente pode correlacionar com alterações laboratoriais e fazer a modulação com segurança, com acompanhamento, repetindo os exames, fazendo retornos para que sejam aí elaborados novos tratamentos, diminuição de dose, aumento de dose, juntamente com o médico que estiver acompanhando a paciente. Agora, isso, doutora, num exame de rotina, dá para se detectar? Por exemplo, o paciente chega no consultório e fala, preciso de modulação hormonal. Não, né? Como é que a gente sabe, como é que o médico consegue identificar que pode ter alguma defasagem ou algo em excesso? Primeira coisa é a anamnese. A anamnese, ela faz parte aí da nossa consulta, de toda a consulta médica, é onde a gente vai conseguir perguntar para o paciente, saber um pouco mais a respeito do dia a dia do paciente, em relação à qualidade de sono, em relação à irritabilidade, ansiedade, convívio em geral com os familiares, a qualidade do dia do paciente, o cansaço, compulsões alimentares. Então, a gente, na nossa anamnese, a gente consegue identificar algumas situações que podem representar a deficiência hormonal. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre hormônios e longevidade. Nós voltamos já já, rapidinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é longevidade, vida longa com qualidade. Sobre isso a gente conversa hoje com a ginecologista doutora Fernanda Nassar. Doutora, a gente estava falando sobre a importância do equilíbrio hormonal e eu queria que a gente fizesse um link em relação à qualidade de vida. A gente estava falando sobre tudo que pode acarretar esse desequilíbrio hormonal, né? E qual que é a importância, então, da gente ter isso de forma equilibrada? A gente precisa, primeiro, assim, avaliar aquilo que está em deficiência, aquilo que está incomodando o paciente. E aí, a partir disso, começar a equilibrar as funções do organismo do paciente, a partir das queixas do paciente. Então, se a paciente ela tem um cansaço, se a paciente ela não tem vontade de fazer atividade física, ela não tem uma boa libido, não tem um bom relacionamento com o marido, a partir das queixas do paciente, a gente começa a correlacionar com as alterações hormonais e aí começa a dar essa modulação e muita coisa boa acaba acontecendo aí na vida do paciente. Agora, se a gente não percebe isso a tempo e uma pessoa fica muito tempo, por exemplo, com uma desregulação hormonal, que tipos de doenças podem acarretar? Ela pode chegar a ter uma depressão por conta disso, por exemplo? Sim, algumas pacientes inclusive procuram o consultório já referindo estar utilizando drogas, né, psiquiátricas, medicamentos de tarja preta,
aonde de repente lá no começo, se tivesse sido identificado alguma alteração hormonal, a gente poderia estar trabalhando com a modulação, ao invés dessa paciente estar utilizando medicamentos que acabam causando até dependência e efeitos colaterais bem importantes. E não existe essa conversa, esse bate-papo, de repente, entre um psiquiatra e um ginecologista, que possa haver essa ligação antes de partir já para um tratamento mais forte? O ideal seria que sim, Roberta. A gente entende que o acompanhamento multidisciplinar ele é importante, mas parte também do paciente, né? Às vezes o paciente ele procura o psiquiatra e deixa de ir no ginecologista ou no endocrinologista, que também é o profissional que trabalha com a parte de modulação. Fazer essa avaliação, né? Sim, o ideal seria trabalhar em conjunto e até esse acompanhamento multidisciplinar se tornar algo de maior frequência aí com os pacientes. Agora falando então o que pode gerar, doutora, essa carência de hormônios? O próprio envelhecimento, Roberta. Todo mundo vai ter carência de hormônio? Então, é fatal isso? Sim, é fatal, é fatal. À medida que o nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai tendo uma deficiência da produção hormonal e com essa deficiência da produção hormonal, a gente vai apresentando esses sintomas. Hoje, dentro da medicina, a gente usa o termo envelhecimento saudável. Então, seria envelhecer, né? Cronologicamente falando, a gente vai envelhecer. A gente vai ficar com 40, com 50, com 60, mas de forma saudável. De forma saudável como? Fazendo modulação, né? Que é repondo aquilo que o nosso organismo vai perdendo ao longo do tempo. E quando a gente fala em modulação, é a parte hormonal, ou então também a gente tem explicado bastante para os pacientes a necessidade da suplementação de vitaminas, de minerais, que aí já é um outro assunto. Mas faz tudo parte da questão do envelhecimento e da longevidade que a gente estava falando. Agora, quando a gente falou sobre modulação, a diferença de modulação e de reposição hormonal, muita gente às vezes precisa de uma reposição hormonal, entra no consultório e entra em pânico quando o médico fala que precisa dessa reposição, porque existe realmente o risco de desenvolver, de repente, um câncer de mama? Quando a gente está falando em reposição, que são com aqueles sintéticos, já existem trabalhos que mostram para a gente o aumento do índice de câncer de mama, de câncer de endométrio, e não só do câncer, né, de doenças como o infarto agudo do miocárdio, o AVC, pacientes que desenvolveram hipertensão. Então, existem até alguns trabalhos que pararam, né, pela metade, porque já começaram a perceber que havia o aumento desse índice de doenças ou de patologias crônicas. Então, para quem que não seria indicado de forma nenhuma a reposição hormonal? Quem teve algum caso na família, por exemplo, primeiro grau, já é conta? Isso, normalmente o paciente que tem mãe ou irmã, que seria primeiro grau, é uma contraindicação. Para pacientes que tenham tido quadro de trombose ou quadro de acidente vascular cerebral, a gente também é contraindicação aí absoluta para a questão tanto da modulação quanto da reposição. Esses fatores servem tanto para um quanto para outro? A questão do câncer também para modulação? A questão do câncer também, porque o câncer, Roberta, ele já está na genética do paciente, né? Então, a gente quando já tem o paciente com o quadro de câncer, a gente evita aí de estar trabalhando com a modulação. Fumantes, doutora? Entra no mesmo pacote, não? É um pouco controverso, né? Porque a gente, inclusive quando o paciente ele começa a fazer modulação, a gente tenta também fazer com que ele pare de fumar. Então, é essa nossa principal missão, né? Além da gente fazer modulação, fazer com que o paciente entenda que o tabagismo ele é prejudicial, não hoje, mas a longo prazo. E a gente estuda bem, caso a caso, porque se a paciente ela é tabagista, hipertensa, tabagista ou já teve algum quadro na família, né, de alguma alteração cardiovascular, a gente vai estudar cada caso para entender se vai modular ou não. Agora, uma das opções que as mulheres têm também é a questão do implante subcutâneo, né? Quais os benefícios de se utilizar
essa técnica? Não sei se pode chamar de técnica, É uma né? técnica. O implante, na verdade, assim, ela é uma forma, né, de nós conseguirmos dar o hormônio bioidêntico ao paciente. Então, o gel transdérmico é uma forma, a gente então faz a prescrição para o paciente desse gel transdérmico com a porcentagem adequada, ela vai até a farmácia de manipulação e existe a forma correta de ser usado. Então, tudo isso a gente explica na consulta. Então, o gel transdérmico diariamente a paciente tem que estar utilizando. Ela não pode deixar de usar, porque se ela deixa de usar um dia, ela já perde aí todos os efeitos benéficos. E o implante, ela não precisa lembrar de passar, ela não precisa lembrar de usar, ela não precisa levar na viagem, porque o implante ele já fica em região subcutânea. O local de colocação dele é em região subcutânea, com anestesia local, com a quantidade também ideal para a paciente, para que ela consiga ficar aí por um ano sem ter que se preocupar com... E ele libera essas doses, são doses diárias? Doses diárias já pré-estabelecidas. E aí a gente vai regular a quantidade de implante conforme a necessidade do paciente. Elas são individualizadas. Dá algum tipo de alteração? Que efeitos colaterais a gente pode esperar nesse tipo de caso? Como a gente trabalha com hormônio bioidêntico e com doses que a gente considera como adequadas, a gente praticamente não tem aí efeitos colaterais, porque a gente já tem o hormônio, né, Roberta? A única coisa que a gente está fazendo é só ajustando a dose para que ela não tenha os efeitos mais, né, indesejados pela ausência do hormônio. A menos, doutora, que ela entre naqueles quesitos que a gente falou, né? A questão de câncer, tabagismo, aí para isso não vale. Aí é contraindicação. Ok. Só para a gente finalizar essa questão aqui, a modulação hormonal, então, ela reflete de que forma no envelhecimento do corpo? A gente pode dizer que vai me segurar 10 anos de rejuvenescimento? Olha, Roberta, a modulação hormonal, se ela melhora a tua qualidade de vida, se ela faz com que o paciente que não tem mais vontade de fazer uma atividade física, né, faça atividade física, se ela dá um aumento da possibilidade aí do paciente ter um dia a dia melhor, com certeza esse paciente vai ter um envelhecimento saudável. Com certeza esse paciente dia a dia ele vai se sentir melhor e é aquela coisa, né? O paciente que começa a fazer modulação, ele não quer parar, porque na hora que ele de repente fica sem fazer a modulação, ele já sente os efeitos da deficiência hormonal e aí ele já procura a gente de novo para estar dando o acompanhamento necessário. Quer dizer, então vai ser um tratamento, bem dizer, para o resto da vida, porque não é algo que você toma por um período e depois libera. Na verdade, é algo que precisa ser todo necessariamente dia. A gente tem essa necessidade do acompanhamento. Existem alguns pacientes que depois de algum tempo de modulação, eles acabam passando até por algum período sem fazer modulação, porque eles ficam bem, né, começam a fazer atividade física, a alimentação melhora bastante e a gente pode estudar a possibilidade de diminuir dose também, isso também existe. Ok, no próximo bloco então a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e envelhecimento, nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é hormônios e longevidade. Sobre isso a gente conversa com a doutora Fernanda Nassar, que é ginecologista. Doutora, a gente está falando sobre esse bloco, eu gostaria de falar especificamente sobre a alimentação no processo do envelhecimento. Tem a ver realmente essa ligação? Com certeza. A nossa consulta, ela é voltada muito assim para a questão da qualidade de vida. Então, a gente não pode deixar de tocar no assunto alimentação. A gente tem pacientes aí que passam uma vida inteira consumindo alimentos embutidos, gorduras, frituras. Então, a gente dentro da consulta também tenta trazer isso para o paciente. Óbvio que existem profissionais especializados, né, que podem fazer os cardápios do paciente, que aí a gente orienta o paciente a procurar um nutricionista, ou até um médico nutrólogo que consegue dar um suporte legal assim em relação aos melhores alimentos que esse paciente tem que consumir. Agora, para quem faz a modulação hormonal, a alimentação também pode interferir? Pode sim, Roberta. O paciente que faz a modulação com os implantes ou com o gel transdérmico e tem um alto consumo de carboidratos ou de gorduras, e frituras,
a gente não consegue ter uma boa resposta hormonal. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente tenha uma boa qualidade alimentar também. Então, esse procedimento, na verdade, ele precisa da responsabilidade também do paciente, né? Se ele não comprar a ideia, não adianta só colocar o hormônio ali e não vai resolver 100%. Com certeza. Eu costumo até brincar com o paciente, eu falo que 50% da responsabilidade é minha, né, por todo o conhecimento, por toda a prescrição, por toda a parte científica, né, e 50% é do paciente, que vai ou não fazer atividade física, que vai ou não se alimentar de forma saudável. A gente sabe que, assim, de vez em quando, comer uma pizza, né, comer uma massa, todo mundo faz. O problema não é o de vez em quando, o problema é o diariamente. Então, diariamente, você tem que se alimentar de forma correta. O que seria de forma correta? Legumes, verduras, frutas, e de vez em quando, acabar aí consumindo um alimento que não seja muito adequado. Em média, quanto custa um tratamento de modulação hormonal se a gente for comparar com um tratamento de reposição hormonal? A modulação existem de duas formas, né, que a gente estava comentando, que é através do gel transdérmico ou através do implante. O custo mensal chega por volta de R$200 a R$300, tá? Quando a gente fala em gel transdérmico. Quando a gente está falando em implantes, esse custo ele vem de uma vez que serve para um ano todo. O paciente não consegue ficar mensalmente pagando. Aí ele gera aí por volta de 3.000, basicamente assim a partir de 2.500 até os 3.500. Agora a gente falou durante o programa inteiro, doutora, sobre a importância da gente ter esse equilíbrio hormonal, né, para ter essa qualidade de vida, tudo no seu devido lugar, com a sua quantidade exata. Muitas mulheres já, acredito que já fizeram isso, eu mesma já fiz, às vezes a gente emenda a cartela anticoncepcional para não menstruar. Isso pode bagunçar os hormônios? Na verdade, assim, emendar não faz mal, tá? É um assunto um pouco controverso, porque na verdade o que faz mal é você ingerir o hormônio sintético, né? A pílula, o contraceptivo oral, ele é um hormônio sintético e o risco já vem desse consumo. Não é porque você emendou que você corre mais risco, menos risco, vai bagunçar mais ou vai bagunçar menos. O risco você já tem porque você já está usando um contraceptivo oral. Quando você emenda, você simplesmente deixa de ter o sangramento. Então, isso não representa nenhuma alteração, nenhum efeito maléfico ao teu organismo. Então, se eu usasse, por exemplo, aquelas pílulas que precisa dar aquele descanso de uma semana ou uma pílula que é de uso contínuo, não teria, é o mesmo efeito no organismo? Não tem problema, não vai ter problema. A única diferença é que essa pílula do uso contínuo, ela já foi feita para isso, e a pílula da pausa seria mais para a gente poder, aí para a paciente ter o fluxo menstrual mesmo, não que isso vá representar, não que a ausência do fluxo vá representar algum problema de saúde para essa paciente. A gente está no finalzinho do programa, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação e só finalizar com uma pergunta. Todo mundo quer vida longa, vida saudável, vida feliz e bela. Existe um implante chamado implante da beleza? Existe, esse daí é um outro assunto, Roberta, que a gente pode vir falar também. O chip da beleza, que as pessoas conhecem, né, como chip da beleza, é um implante de gestrinona, que a gente utiliza para as pacientes que querem ter um método contraceptivo sem precisar ficar ingerindo medicamentos, sem precisar todo mês ficar lá recebendo a injeção. E ele é um método bem moderno, que a gente pode estar marcando aí uma próxima para a gente poder conversar a respeito dele também. Então, esse é um assunto para uma próxima conversa, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço, Roberta. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.